Senhores, final de semana com uma surpresa. Comentava aqui, o Garrafa estava fazendo uma matéria agora há pouco com a gente sobre reunião de pauta. A gente faz uma reunião de pauta na segunda-feira, na sexta-feira e tal, no programa, não sei o que e tal. Aí, à noite, ficamos sabendo de tudo o que aconteceu. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mostrar, é um VT especial, o que está acontecendo no Corinthians. Quem veio, quem volta, quem vai, quem fica. E aí depois a gente vai comentar o assunto, sem estar querendo saber a opinião dos nossos amigos aqui. Vamos ver. Solta aqui, solta aqui. Vamos lá. Tá, nós estamos preparando, nós vamos fazer se der tempo de todos os times, na semana que vem a gente vai mudando. Quem veio, quem vai, vamos lá. Vitor Pereira saiu, né? Tá, vamos lá. Ramiro saiu. Bruno Melo saiu. Robson Bambu saiu, Chico Lang chora. Mas com Deus. Fernando Lázaro chegou, é o novo técnico. Luan voltou. O Matheus da Vó também voltou. O Jonathan Cafu também voltou. O Matheus Jesus também voltou. O Everaldo também voltou. O Janderson está de volta. E aqui são as probabilidades. O Corinthians estaria negociando novamente com o Ángel Romero, que até pouco tempo era o artilheiro da Arena. De lá da Arena, né? Isso aqui é de um exotismo, né? Mas a gente tem que falar. Estaria pensando, estudando em fazer uma proposta para o Cristiano Ronaldo, que é para fazer um trio ofensivo com o Drogba e o Cavani, né? Posso só dar uma explicação aí? Por favor. O nome do Cristiano Ronaldo apareceu. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo é patrocinado pela Nike. E o Corinthians é o único time da América do Sul que é patrocinado pela Nike. Então, houve aí uma especulação a respeito de que se talvez o Cristiano Ronaldo, por ser da Nike, viria para um clube onde a Nike está também. E o problema todo é o seguinte, o Cristiano Ronaldo seria pago por venda de camisa. Mas o problema que está surgindo aí no meio é que a Nike não tem estrutura para fazer camisas do Cristiano Ronaldo com o símbolo do Corinthians. Então, esse é uma realidade mesmo. Perguntaram para o Cristiano Ronaldo? Não perguntaram. Eu não sei dizer porque eu não estou na Copa, claro. Eu não tenho ligação com o Cristiano Ronaldo. Eu só posso te dar essa informação. Por quê? Por que surgiu essa ideia? Exatamente por isso. Porque o Cristiano Ronaldo é patrocinado pela Nike, e acho que é vitalício da Nike, né? A Nike já contratou ele até ele morrer, né? E o Corinthians também. E é o único time sul-americano que a Nike não quer largar. Então, talvez por causa disso é que tenha surgido essa especulação. Na minha opinião, eu acho difícil. Mas, enfim, tá aí, né? Nike lá, Nike aqui, sei lá, de repente sai negócio. Isso aí... Bom, o Corinthians gosta de fazer esse tipo de papelão, né? Mas, enfim, tudo bem. Na sexta-feira à noite, depois da nossa reunião de pauta, estou dizendo porque esse tema não estava na reunião de pauta, tá certo? O Dorival Júnior dá um depoimento dizendo que estava deixando o Flamengo. Ele deu um depoimento longo, a gente vai mostrar só um trechinho para vocês. Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube
que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube. E tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. Estranho, porque o Dorival saiu. Estranho, né? Por que ele saiu, né? Esquisito, né? Não batia. O cara é campeão e tal. Ele saiu. Se o Flamengo fala, não quero mais, ok. É um direito do Flamengo. Mas por que ele saiu? Vocês lembram que o Dorival já estava muito triste aqui no Troféu Mesa Redonda? Ao mesmo tempo que ele estava feliz, ele chegou a chorar no palco. Lembram disso? Ele provavelmente já sentia alguma coisa mal parada. E aí começa um bochicho que eu achei uma loucura. A rede social começa a falar que o Flamengo estaria sondando o Vitor Pereira. Eu descartei completamente. Vamos ver o que o Vitor Pereira colocou quando ele saiu do Corinthians no dia 14 de novembro. Postagem do Vitor Pereira. Dia 13 anunciou que saía e dia 14 ele postou exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Neste momento, e unicamente por motivo familiar, repito, neste momento, e unicamente por motivo familiar, que não foi possível solucionar, é com grande tristeza que encerramos essa enorme experiência nas nossas carreiras. Isso aqui foi um pequeno trecho. Duílio Monteiro Alves disse que o Vitor Pereira tinha virado um amigo e agora tinha virado um irmão. Então, Vitor Pereira foi embora porque ele tinha um problema sério de família. E, óbvio, eu fui o primeiro a falar que família tem que ter prioridade, obviamente. Mas, para surpresa de todos, Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo e não assinou por 1, assinou por 2 anos, ganhando exatamente o que ganhava no Corinthians. Por aí, um pouquinho mais. Mas isso é uma coisa assim, né? O valor é muito dinheiro, claro, mas era mais ou menos o que ele ganhava no Flamengo. Essa é toda a história. Por que ele ainda não anunciou? Porque ele tem contrato com o Corinthians até o final de dezembro e, portanto, teria multa e tal. Então, eles vão segurar isso aí e anunciar dia 1º de janeiro, dia 2, dia 3, mas ele é o novo técnico do Flamengo. É essa. O homem que saiu no dia 14 do Corinthians, dizendo que saiu por motivo estritamente familiar. No dia 15 já tinha um bochicho que o Flamengo estava contratando um novo técnico. Não sei se o Dorival sabia que era o Vitor Pereira, mas o certo é que ele já, aqui no Troféu Mesa Redonda, demonstrava alguma tristeza pelo que estava acontecendo. Todos nós vamos falar, mas eu começo com você, Chico. Obrigado, Flávio. O problema é o seguinte, eu quero, antes de começar a falar do assunto, eu quero pedir desculpa para o Marco Belo, da Transamérica. Ele está cobrindo a Copa do Mundo, mas com certeza os companheiros que estão aqui em São Paulo ou na Rádio Transamérica vão passar esse recado para ele. Desculpa, Marco Belo. Porque quando você perguntou para o Vitor Pereira, numa entrevista coletiva, que quem mandava em casa era ele ou a mulher, ele disse que não gostava de brincar com a família, que a família era sagrada e que o repórter faltou com respeito. E por um triz ele não perde a sua cabeça para a Transamérica, né, Marco Belo? Você vai escutar esse recado? E por um triz ele não fez isso. Por um triz. Resultado, todo mundo topou em você, todo mundo disse que você era um intruso, né? E que essa pergunta foi muito mal feita e ofensiva ao grande técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Só que, gozado,
que ele mesmo, Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, ele usou a família dele como um escudo para dizer que ele não queria mais ficar no Corinthians. Não podia. Não podia ficar. Não, ele até queria. Exatamente, isso. Até queria, mas eu não posso. Escreveu, na verdade. Escreveu, disse, cantou a prosa e verso aí nas redes sociais, escrito, hein? Escrito. Bom, resultado. Criticaram o Marco Belo porque ele falou da família do cara. E ele usou a própria família negou a própria família, né? E assinou com o Flamengo. Então, quem é o mau caráter? O Marco Belo ou o Vitor Pereira? Evidentemente que não é o nosso colega Marco Belo, que trabalha para viver e vive para trabalhar. O mau caráter é o senhor Vitor Pereira. O senhor Vitor Pereira é mau caráter, porque não se usa a família, que para mim é sagrada. Para mim é sagrada. Eu tive perdas da minha família, mas assim a minha família continuou mais sagrada ainda. Por causa exatamente dessas perdas que eu tive. Agora, esse senhor usar a família para recusar ficar no Corinthians e passar a partir daí, assinar a proposta com o Flamengo, ele não vale nada. Ele não vale nada. Não se usa a família. Não se usa a família para benefício próprio, como escudo. Dizendo que a minha sogra eu tenho que ir para Portugal, porque minha sogra... na verdade, está doente mesmo. Não, está doente. Mas então, senhor Vitor Pereira, o senhor devia ser sincero e falar assim, eu não gostei do Corinthians, eu não me adaptei ao Corinthians, ou o Corinthians não me pagou, ou o Corinthians isso, o Corinthians aquilo, mas não usar a sua família como pretexto. O senhor fazendo isso, o senhor não passa de um verme. O senhor é um verme. O senhor não vale nada. Calma, Chico. Não, mas é verdade, é isso que ele é. Ele é um verme. Ele não vale nada. Eu teria muitos outros adjetivos para dar para o senhor, mas esse é o maior de todos. Porque o senhor enganou a si mesmo, e enganou a diretoria do Corinthians, e enganou, sabe quem? A fiel torcida. Aquele povo que o senhor falava, que vinha emocionado, carregar o Corinthians nas costas, aquele povo que sofria, que passava fome, que morria não sei o quê, de violência. E o senhor traiu toda essa nação. Então o senhor não vale nada. O senhor não vale nada. O senhor não vale um tostão. Graças a Deus que o senhor saiu do Corinthians. Graças a Deus. Porque gente que nem o senhor no Corinthians não serve. Bom, Paulo Sérgio, o que você tem a dizer sobre essa operação toda, da maneira como aconteceu, o que você pode dizer? Bom, Flávio, só uma pergunta, né? Você comentando aí sobre o Dorival. O Dorival pediu para sair porque quando ele fala assim, a diretoria entendeu que seria um momento de mudança. Ele me dá a entender que a diretoria manda ele embora. A diretoria não falou com ele, mas falou talvez com algum assessor, algum empresário, dizendo, olha, não vamos renovar o contrato. Então, mandaram ele embora. Não, seria mandar ele embora. Não mandaram ele embora. Né? Um treinador que ganhou tudo, Hans sabe, jogou lá há muito tempo, para tirar o Flamengo da situação que estava. O Dorival fez um grandíssimo trabalho, porque o Paulo Souza arrebentou com o Flamengo. Dorival fez um brilhante trabalho e eu também senti isso que você sentiu, Flávio. O Dorival muito triste, né? Com toda a situação. Agora, essa questão do Vitor Pereira, eu sempre fui muito criticado. Ainda tem um parceiro aqui do meu lado direito que sempre me criticou quando eu falava de Vitor Pereira. Não, Vitor Pereira é bom, e ele trouxe um monte de coisa, e não sei o quê. Eu falei, ele não acrescentou nada para o Corinthians. Ele não acrescentou nada. Esquema tático, não vi nada que o Vitor Pereira trouxe. E agora, olha aí, ó, todo mundo falando de treinadores brasileiros e não querendo treinador brasileiro, traz o treinador da Europa e passamos isso que nós estamos passando. Mais de 30 milhões de torcedores do Corinthians, ele conseguiu enganar.
Bom, Juan, ele tinha o direito, eu te passo, claro, Celso, ele tinha o direito de trocar de clube, óbvio. Todo profissional tem direito de mudar de uma empresa para outra. O que me pareceu estranho era ele poderia simplesmente dizer, olha, no Corinthians eu não vou ter o respaldo financeiro, não vou ter os jogadores que eu queria, que eu pretendia, e eu tenho uma proposta do Flamengo, que é um time, nesse momento, mais estruturado, e eu vou para lá. Esse processo todo eu realmente até agora não consegui entender. Você conseguiu, Juan? Não consegui. É bem difícil entender os motivos e os porquês, né, de usar uma justificativa dessa para uma saída, né, de um clube. Eu acho que os profissionais do futebol assim têm que ter muita responsabilidade quando falam alguma coisa que vão, que não vai, que vai ficar e sai, porque assim não é obrigado a falar e dar qualquer tipo de justificativa. Então acho que quando você fala, você cumpre. E a gente vê isso com frequência no nosso futebol, profissionais que dão sua palavra e chega na hora de vamos ver, não cumpre, né? Então, e ainda mais envolvendo família, fica uma situação bem delicada e realmente difícil de entender. É difícil de entender. Vamos ouvir. Em algum momento o Vitor Pereira vai ter que se manifestar. Essa situação do Dorival, você entende essa saída dele? Gostaria de saber. É difícil de entender. O Arrascaeta, de lá da Copa, ele mandou uma mensagem dizendo, solidariedade. Só uma coisa para ilustrar. O Vitor Pereira colocou essa mensagem no Twitter. Dia 14. Dia 14. Nenhum jogador do elenco do Corinthians, nenhum, entrou lá para dizer, professor, muito obrigado. Nenhum. O Dorival colocou essa mensagem que nós vimos, uma mensagem triste de se ver, porque não se faz isso com um técnico como o Dorival. Todos os jogadores do Flamengo, até os funcionários do Flamengo, entraram no Twitter do Dorival ou nas redes sociais do Dorival para agradecer ao Dorival o que ele fez pelo Flamengo nessa temporada que estamos encerrando. Chicão, só o Raul, o Juan terminar de falar aqui dessa saída do Dorival, se ele achou certo ou não. É difícil, também difícil entender os motivos, né, as justificativas do Flamengo por essa decisão. Realmente a gente fica até sem argumento para dar, porque é um treinador que realmente botou ordem na casa e conseguiu fazer com que o Flamengo jogasse futebol e tivesse o resultado que se espera do elenco do Flamengo. Então realmente é difícil a gente tentar entender aqui e às vezes tentar passar uma justificativa para os telespectadores, porque o nosso futebol ele é muito baseado por resultado, né? E quando o resultado acontece e não tem uma sequência, a gente fica sem entender o porquê. E você jogou no Flamengo, chegaram a alegar que o final do trabalho do Dorival, ele não segurou os jogadores, perdeu do Avaí, que eles queriam alguma coisa melhor. Mas enfim, Celso. Então, toda essa solidariedade ao Dorival é porque a diretoria do Flamengo agiu nas costas dele. Não foi correta. Não foi respeitosa. Apunhalou pelas costas. Estava negociando com outro e, ao mesmo tempo, sinalizando para ele que talvez renovasse. E aí, quando chegou a um acordo com outro treinador, aí disse tchau. Você me citou aqui, e eu quero deixar claro uma coisa. Uma coisa é você gostar do Vitor Pereira, técnico dentro de campo, e eu gostava dele. Acho que o trabalho dele foi bom. Outra coisa é a conduta, e a conduta dele foi decepcionante. Foi decepcionante. Até se você considerar tudo... O Chico lembrou do Marco Belo agora, que eu acho que foi uma boa lembrança. Lógico. Quantas Nosso vezes colega ele de profissão, a imprensa, quantas vezes estão a brincar comigo? Quantas vezes ele não disse, estão a brincar comigo? Outro dia ele questionou um repórter e falou assim, vocês estão com desonestidade intelectual, insinuando que a colocação era inadequada e não condizia com a realidade. Ora, quando um treinador termina um trabalho, diz que não pode ficar porque tem problemas familiares, se sente ofendido quando alguém questiona e fez uma brincadeira no sentido, diz que tem problemas familiares, que ama o Corinthians, que uma vez com o Corinthians, sempre Corinthians, que estava triste, que o Duílio era... Assina com o Flamengo e por 2 anos no dia seguinte. Isso para mim é hipocrisia. Sim. Assim, eu tenho 35 anos de carreira, eu nunca vi uma coisa tão grotesca na minha vida. É inacreditável. É inacreditável o cara falar uma coisa dessa e assinar com outro clube. Não tem explicação, Flávio. Por isso que é difícil das pessoas acreditarem o que está acontecendo. É um comportamento... Eu me assustei também com o nome. Extremamente inadequado. Ainda europeu, você nunca vai esperar isso.
Não, até porque ele banca um sincerão em todas as coletivas. Verdade. É sincerão, é o jogador que não está bem, que não fecha corredor, que não está em forma, aquela coisa toda. E aí, quando... Nada contra ele trocar de clube, hein? Ele poderia muito bem, como você disse, falar assim, olha, não vou continuar no ano que vem porque eu tenho outras pretensões. O Dorival saiu do Ceará e foi pro Flamengo. Queria um time mais jovem. Não é? É lógico. Saiu pela porta da frente. O Corinthians não vai fazer. Agora, quando ele faz essa coisa, dramatizou. Ele dramatizou. Então, das duas, uma. Ou é muita hipocrisia, ou a humanidade descobriu a cura para o Alzheimer. Ou o problema familiar dele se de não resolveu. tocar isso, porque a família Mas dele não tem culpa, mas foi né, ele quem... Celso? Mas, Foi Chico, uma coisa- ô, Flávio, mas foi ele quem usou a família. Todos respeitaram a família. Mas nós não Todos somos respeitam. obrigados, Celso, Não, a questão... a usar as armas que ele não, usou. mas- que as armas não, sim. que ele usou são deprimentes, Sim, são mas negativas. mas aí é que eu quero entrar. São covardes! Então, só O que a senhor é questão- covarde, seu A Vitor questão é a Pereira. seguinte, O senhor é gerou- covarde! Ele gerou uma empatia. Família não se brinca. Então você tem que romper um trabalho, que ele tem que ficar com a família, é isso. Só que não casa. Quando ele usa esse argumento para ir embora e assina com outro clube por 2 anos, que também foram informações que fizeram, negociando há 10 dias. Em um intervalo tão curto, né? Não, a entrega do troféu Mesa Redonda foi dia 15. Essa postagem do Vitor Pereira foi dia 14. O Dorival estava entristecido. Já no dia 15. Ele já Tava tinha emotivo, né? informações, Tava isso. até emotivo. Miller, o que você pensa a respeito? Você que já viu tudo na bola. Olha, Flavito, se eu fosse um repórter, eu perguntaria para o Marcos Braz qual é o critério da diretoria do Flamengo para um treinador permanecer no cargo aqui. Porque eu acho que ele... Acho não, tenho certeza que eles, né, se acham acima da bola, né? Eles acham que eles sabem tudo de futebol, né? O Vitor Pereira, eu nunca morria de amores por ele. Né, Chico? Falei isso várias vezes aqui. Ele é um treinador fraco, um treinador muito mediano, né? Agora, a diretoria do Flamengo foi burra em contratar um treinador mediano. Eu acho que eles querem apagar a excelente campanha do Jorge Jesus, então eles estão contratando todo o treinador Parece português. que eles soldaram o Jorge Jesus. Sim. Ele falou, tô bem aqui na Turquia, eu não vou. Sim, o Jorge De Jesus novo. não aceitou, entendeu? Mas, ô Flavito, o que falar de uma pessoa, como o Chico bem falou, né? E o Celso, o que falar de uma pessoa que coloca a família à frente, usa a família para cometer um absurdo desse, um descalabro? O que falar de um sujeito? É como o Chico falou, ele é um mau caráter, ele é um vagabundo, ele não presta, ele coloca dinheiro acima de tudo mesmo, entendeu? Usa a família para se despedir do Corinthians, né? E assina com o Flamengo. Assinar com o Flamengo, beleza, acho que E o profissionalismo... dinheiro não foi maior do que o do Corinthians. Sim, muito mas, perto. quer dizer, mas ele sabe que o Flamengo é o melhor time da Sul-América, pô. Ele sabe que no Flamengo, qualquer treinador meia boca lá, um título por ano vai ganhar. Ele sabe disso, porque ele treinou um ano aqui no Corinthians. Então, o que falar de um mau caráter desse? Agora, se começar com essa trairagem lá dentro com os jogadores boicotam, hein? como é que Foi você- o que aconteceu com o Paulo como é que Souza, hein? você Posso só passar um Vai lá, recado achar aqui, a gente já volta para esse tema? Vai lá. Rapidinho. Até porque é uma dica muito na Jona, nessa história também. Mestre, já viu coisa parecida, mestre Helena? Tudo que foi dito aí até agora, com exceção do Celcinho, para meu desespero, dizer que o Vitor Pereira é bom treinador, vocês são testemunhas que desde quando ele chegou, eu botei o pé atrás. E depois, 2, 3, 4, porque ele não conseguiu fazer absolutamente nada à frente do Corinthians. E não me surpreende, porque eu gosto muito de romance policial, viu? E sempre tem um detetive atrás do criminoso que diz assim, siga o dinheiro. Vai explicar por que é que foi feita essa manobra. Canalha conta, sobretudo, Dorival Júnior. Dorival Júnior, em 3 meses, ganhou 2 dos títulos mais importantes do futebol sul-americano. A Copa do Brasil e a Libertadores. E os caras fazem isso com ele.
depois da experiência tida com outro português, o Paulo Souza, que foi uma tragédia, como deverá ser desse treinador aí? Pode escrever isso para o Flamengo, e esses dirigentes do Flamengo vão ter que se explicar por que é que fizeram essa manobra canalha contra o nosso querido Dorival Júnior, que já estava sendo cogitado para ser o substituto do Tite. Veja bem, quer dizer, não é nem por falta de, vamos dizer assim, de prestígio, de um significado maior como treinador. Ele estava sendo cogitado para ser técnico da seleção brasileira, porque o Tite já avisou que vai largar a rapadura. Então é uma tristeza dos dois lados. Para o Corinthians um alívio, porque esse rapaz, o Lázaro, já eu dizia também antes, ele teve melhores resultados, muito melhores. Parece que em 7 jogos ele ganhou 6 e empatou 1. Enquanto o Vitor Pereira foi uma tragédia que nós vimos. Bom, seguinte, alguém do Flamengo, e aí confesso que eu não tenho nome, não sei nem se é representante do Flamengo, ou ligado ao Flamengo, ou torcedor, lembrou daquela história que o Ronaldo Fenômeno estava treinando no Flamengo e veio para o Corinthians sem consultar o Flamengo. Ele não era jogador do Flamengo, estava treinando lá, fazendo tratamento e tal, e o Corinthians foi e o contratou. Então o Corinthians também não tinha que reclamar, porque foi mais ou menos a mesma situação. Vocês ligam alguma coisa, uma coisa com outra, né? Flávio, assim, até aí o Coelho pode reclamar, mas que ele estava livre. O Coelho eu acho que não tem que reclamar do Flamengo. O Vitor Pereira estava livre então, também. Mas quem tem que reclamar do Flamengo é o Dorival. O Coelho tem que reclamar do Vitor, que fez declarações, chamou o Duílio de irmão. Que raio de irmão é esse? Caim e Abel, por acaso? Pois é a única explicação que tem que... Isso é uma facada pelas costas, Flávio. Que ele deixou em maus lençóis a torcida do Corinthians, deixou em maus lençóis o presidente do Corinthians. Com que cara o presidente do Corinthians vem agora público falando, depois que ele defendeu, esperou, aguardou, foi solidário e tudo mais. E pior, o próprio Vitor se queimou. Com que cara que você acha que vai chegar para um jogador? O Juan pode falar melhor para isso. De repente tem de você um líder que fez o que fez, que mentiu, que saiu dessa maneira no clube. Você não fica um pé atrás de um treinador que age assim, se você sabe que nos bastidores age assim, como jogador? É bem complicado, Celso. É bem complicado. Acho que a forma com que as pessoas se portam, né, em entrevistas, isso pode gerar perca de comando mesmo, né? Então... vamos ver os próximos capítulos aí, como que eles vão argumentar essas contratações e a saída do Dorival, né? Mas realmente é difícil de explicar. O comportamento do senhor vai fazer com que as pessoas olhem com ele como um ressalva. E outra coisa, né, Celso? Outra coisa, ele não vai ter vida fácil lá, não. Não vai ter vida fácil lá, não. O que o Vitor Pereira vai falar, o que a direção do Flamengo vai falar, etc. Mas aí, colocando em termos de Corinthians, o Corinthians foi vítima. O Corinthians vacilou. O que vocês podem dizer sobre a diretoria do Corinthians? Eles foram vítima, eles cometeram Foram vítima, acreditaram numa pessoa que os traiu. A única coisa, Paulo, acho o presidente do Corinthians, ele é muito gente boa, ele é competente, eu gosto muito dele. Acho que a única coisa que ele errou, e eu falava aqui, hein, Chico? Foi. O Vitor Pereira não deu satisfação? Olha, o negócio é o seguinte, o Vitor Pereira, pelo que eu tô vendo, não vai ficar e o Corinthians está correndo atrás do treinador. Pronto, não fica esperando. Mesmo que ele não fosse pro Flamengo. Exatamente, não ficar esperando até o final. Todo mundo... lembra, Celso, que eu falei? Na minha sensibilidade de boleiro, ele não vai ficar. Lógico, ele não vai ficar. Então, acho que nesse ponto, o Duílio poderia ter tomado uma posição mais incisiva, Paulo, e vir publicamente dizer assim, olha... o Vitor Pereira, pelo que eu estou vendo, não vai ficar. Então, nós estamos já nos mobilizando para ir atrás de outro treinador para a próxima temporada, porque não podemos ficar perdendo tempo esperando a resposta do treinador. Ô, Flávio, você sabe que nem tudo é o que parece, né? Eu já cheguei a pensar numa hipótese aqui. Do Vitor ter falado para o Duílio que não ficaria, que tinha proposta do Flamengo. Eu achei. Achei que pode ter acontecido isso. E aí, o Duílio... não disse sim nem não, mas o Duílio tem, o ano que vem, de pagar 75 milhões para a Caixa Econômica de abatimento dos juros. Ele vai ter que arrumar 75 milhões.
É o compromisso. Começa a partir de abril de 2023. Quer dizer, daqui 4 meses, 3 meses, ele vai ter que começar a pagar os 73 milhões para a Caixa. Tem aí 8, 10 meses para pagar. Então, evidentemente, que se o Vitor saísse, já ia economizar Tá, mas era 20 assim. milhões. Pô, era só falar isso. Não, mas quem sabe ali, não houve ali um acordo entre os dois? Então, eu concordo com você, Chico. Eu não sei. Mas porque- eu acho que o Vitor Pereira, já lá atrás, já tinha falado pro Duílio que não ia ficar. Eu já acho que sim. Mas não bate. Mas porque ia vamos estourar a imaginar- história. Exato. E muito Se, assim, rápido. vamos imaginar que ele tivesse falado pro Duílio que, eu vou acertar com o Flamengo. Não precisava desse carnaval dizendo Ele não ia querer manchar a imagem dele. Não, né? acho que ele não falou do Flamengo. Eu acho que ele falou que não ia ficar. Eu acho que ele falou antes. Vocês acham? Eu tenho certeza que há o problema familiar do Vitor Pereira. Isso não se discute. A sogra dele está com problema, a esposa teria ficado depressiva por causa da doença da mãe. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que aconteceu. Vocês imaginam a possibilidade do Flamengo ter oferecido algum tipo de situação de amparo à família do Vitor Pereira que o Corinthians eventualmente não ofereceu? Vocês acreditam nesse Não ponto? poderia oferecer Não. o quê? Casa de família aqui? Não. O cara se sentia em casa, falava toda hora, me sinto em casa. sinto em casa. É a torcida. Condição médica no Brasil, a isso, é cidade que mais aquilo. Você acha oferece que é os São Corinthians Paulo, né? não iam O dar Rio é todo legal, o mas- suporte para Tanto ele? que o argumento era que a família não podia vir justamente porque isso ia desestabilizar o tratamento da... Sabe, eu acho muito delicado falar da família. Mas, enfim, quem colocou a família em pauta foi o técnico do Quem colocou a sogra no meio foi o Vitor Pereira. mau caráter do caramba desse Vitor Pereira. Quem colocou a família dele no meio foi ele. Ele Não que fui expôs, eu, não foi você, não ele foi que ninguém. expôs a família. Sabe? Ele expôs a família, Duílio foi colocou a ele, foi família o cara no que meio. sempre aqui de vocês, aparentou ser honesto. Ele terá dificuldade. Aqui nós temos 3 jogadores e jornalistas experientes, todos. Vocês acreditam, então, que ele terá dificuldade no contato com os jogadores do Flamengo? vai. Essa atitude pesa. Leva-se E também pra- com a torcida. Flávio, primeiro, E também com a do torcida. Flamengo? Também com a torcida. primeiro, Flávio, Também, porque se os resultados não aparecerem, o trabalho que o Dorival fez lá vai começar a surtir aparecer? efeito. E se aparecer, Eu acho difícil. O Flávio, Eu você acho viu já difícil. esse elenco do Flamengo, como foi com o Rogério Ceni, como foi... Eles gostam do Dorival. Eles entendem que houve trairagem com o Dorival por parte da diretoria. Então você falou aí, a Rascaeta mandou mensagem de lá, não teve essa manifestação. O primeiro por parte jogador Não, do não Flamengo teve, é não contra teve. o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, hein, gente? Então, Só para... aí chega- decisão, Vale né? título. A decisão. Vale título, é. Aí o cara já vai olhar, tipo, é confiável ou não é? Porque tem a mentira aí, sabe? A não ser que ele venha com um argumento muito convincente para explicar o que aconteceu. No primeiro momento ele disse que não podia ficar por causa de problemas da família, que ele não ia para clube nenhum, palavras do Vitor Pereira, que ele não podia ficar, que tinha que voltar para casa para cuidar de tudo. É isso. E aí assume com o Flamengo? Não, Os e caras assim, vão olhar, foi os no caras- dia seguinte que a conversa então, começou. aí- Não foi um acerto. Então- Ele não saiu do Corinthians acertado Aí com o você Flamengo. olha- Eles Ô, Celso, conversaram por 10 aí dias. você mas- olha Ô pro Flávio, líder, ô depois Flávio, você e a vai confiar. relação do Dorival com os jogadores, nós pudemos ver aqui no claro. Troféu Mesa Redonda. Acabou o Troféu Mesa Redonda, os jogadores, Davi Não foram embora. Luiz, Não onde foram ficaram embora. ali com o Dorival, conversando com o Dorival. A gente tava lá com Nós estávamos Mas, ó, lá. tem Então, coisa assim, havia uma relação O Flamengo muito tinha próxima direito dos jogadores de com não o renovar com o treinador. Dorival. O Vitor Pereira tinha direito de sair do Corinthians e ir Sim. pro Flamengo. Normalmente, um técnico hoje tem mais condição de trabalho no Flamengo do que no Corinthians. Tudo isso é real. Sim. Tudo isso é Se real. discute, Mas é mentira maneira. não, a maneira Flávio. que a Sim. condução Mentira é que eu não. consigo entender. Por que As é pessoas mentira? inteligentes, O contrato poxa. acabou. Era Por que é simples, mentira? Era simples falar, é uma Sabe? opção profissional e Pô, tá tudo certo. E a pra vida que Eu vai- acabei de mentira? falar, o Dorival saiu do Ceará para vir pro Corinthians. O Mancini saiu do Atlético Paranaense para vir pro Corinthians, o que é normal. E outra coisa que pode pesar e vai pesar Ô, Flávio. contra o Vitor Pereira é que ele é tão arrogante quanto o Paulo Souza. E treinador arrogante assim no Flamengo tem vida curta. O William foi embora por quê? Só por causa de torcida? Não. Porque Deixa no eu esquema falar com- tático ele não se adequou ao esquema tático do Verdade. Vitor Pereira. O mestre Helena quer falar, quer participar mais um pouquinho desse tema, mas antes, Celso, você tem um recado bacana pra dar. Hashtag Mesa Redonda, coloca lá, hashtag Mesa Redonda e numa palavra defina Vitor Pereira. Pode ser? E você, como jornalista que é inteligente, Vou filtrar. saberá filtrar. Hashtag Mesa Redonda e defina o Vitor Pereira numa palavra.
Hashtag Mesa Redonda, defina o Vitor Pereira numa palavra. E se a gente entrar no Trend Topics, que até isso deve acontecer, nós daremos um prêmio extra para você. O jantar aqui com a nossa equipe e tal. Mestre Alberto Helena, você queria fazer mais uma colocação? É o seguinte, nós estamos discutindo muito o caráter do Vitor Pereira. Isso aí é complicado, porque cada um é cada um e tal, e coisa, e lousa e mariposa. Agora, como treinador de futebol, ele é ruim. Não se justifica a sua contratação pelo Flamengo. Muito menos pela sua capacidade técnica. Ele provou isso no Corinthians. Portanto, vamos dar um fecho nessa melódia. O Flamengo sai perdendo. O Corinthians sai ganhando. Sim. Saiu ganhando com a saída dele, com a permanência do Lázaro. Porque um treinador de futebol bom é aquele que se ajusta ao elenco que ele tem. Não aquele que chega e quer estabelecer o seguinte: o elenco vai ter que se submeter a mim. As minhas ideias, mesmo que elas sejam todas estúpidas e erradas, né? Como provou o Vitor Pereira no Corinthians, no período que ele esteve lá. Então, vamos dizer o seguinte: parabéns, Corinthians, arrasar seu Flamengo. Ô, mestre, aproveitando, você, já que estamos falando de treinador português, você gosta mais do Vitor Pereira ou mais do Abel Ferreira como treinador? Não, Abel Ferreira, obviamente. Obviamente. Apesar de que você fica trazendo português por aí, e se você for somar aqueles que não deram certo, foram embora, e o único que deu certo, aliás, o segundo, um Jesus, o outro o Abel, você vê a diferença. Agora você vê quantos brasileiros deram certo no futebol brasileiro. Muito mais do que os portugueses. Hashtag Mesa Redonda, defina numa palavra Vitor Pereira. E só lembrando de alguns casos, o Jorge Jesus também saiu do Benfica e foi para o Sport, foi um inferno, a torcida invadiu sede, foi um fuzuê. E tem a história do Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid, que tem até um filme na Netflix, foi um fuzuê. Estou citando pessoas ligadas ao futebol de Portugal, mas evidentemente não tem nada a ver uma coisa. Só citei porque lembrei do fato de serem treinadores portugueses e um jogador português. Mas a questão não é sair, é a maneira. O jeito, como ele saiu. Em alguns casos foi a saída mesmo, viu? Quando o Jorge Jesus saiu do Benfica para o Sport, vocês não quiseram saber o jeito, não. E quando o Figo saiu do Barcelona para ir para o Real, o couro comeu. Mas quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele foi transparente. Saiu numa boa. Claro. Numa boa. Falei, olha, É que ele já teve a experiência lá no... Pegou e foi. Pegou e foi. Esse pegou não, ele ficou. Palavras, o que está dizendo o povo sobre Vitor Pereira? Olha, Flávio, eu tive que dar uma filtrada básica aqui, Não mas, por imaginei exemplo, isso, não. o Sandro chamando o Vitor Pereira de sacana, a Laís chamando ele de nojento, tem canalha também, traíra, inescrupuloso, enfim, tem um seguidor nosso que até chamou o Vitor Pereira de Caim. Então, adjetivos não faltam para o Vitor Pereira. Mas nós queremos a sua criatividade. Hashtag Mesa Redonda. O que você pensa do Vitor Pereira numa palavra? Esse é o segredo do negócio, hein? Vamos lá, hashtag Mesa Redonda. E se a gente entrar nos Trend Tops, tem até presente para você, tá? E Ô, aí, Paulinho, Paulinho, que versículo está a história de Caim e Abel? Você... mas é isso aí, Caim e Abel, Caim é traíra, já é. Gênesis 4, você não sabe nada. Que ele era irmão. Você se lembra de um episódio? Você lembra de um episódio recente no Carnaval que Jorge Jesus teve se colocado à disposição para trabalhar no Flamengo e estava já o Paulo Souza? Isso. E parece que o Vitor Pereira, quando ficou sabendo disso, ele deu vou até cometendo uma inconfidência aqui, até falou com o Salazar, tipo, que absurdo, isso e tudo. O que tem de diferente agora? O que tem de diferente? Né? Isso é pior. A menos que tenha, como você falou, a menos que apareça uma situação assim, né, sei lá, de repente o Vitor Pereira te manifestou. Aliás, o Flamengo nem confirmou que o negócio está acertado, embora esteja isso por causa do contrato com o Corinthians. Né, mas tá tem certo. até um seguidor sugerindo, perguntando, será que a sogra do Vitor Vitor Pereira faleceu e ele não publicou? Não, o pessoal tá até e acabou Judas. voltando atrás nessa decisão de não assumir
nenhum Chicão, clube. tá até Enfim, Judas tem aqui. seguidor levantando essa hipótese de um possível falecimento da sogra Não, e dele. aí virou meme, né? Quando falaram que o Neymar primeiro estava fora da Copa, depois ele ia jogar só nas oitavas, aí falaram ele pode ir jogar contra Camarões. Já falaram, será que eles contrataram o médico da sogra do Vitor Pereira? Esse tipo de jogo que eu não gosto. Eu estou citando o que virou essa situação. Envolveu uma senhora que não tem nada com a história e que a gente tem que respeitar, mas, né? caso isso se confirme também, claro. Né? Se confirme. A gente está dando como certo. Ô, Celso, ele pode até mudar de ideia depois de toda essa repercussão aí. Ele pode até mudar de ideia. Ele pode até mudar de ideia depois de tudo isso que está acontecendo. Mas será que a torcida do Flamengo não gostou? A torcida do Tem uns que Flamengo, não gostaram, Porque não, viu? aqui quem não gostou foi a torcida do Corinthians. da a maneira como torcida do aconteceu. Mas Flamengo será que não a se manifestou. Isso. Não se manifestou. A torcida do Flamengo teve só um rapaz muito influente, que agora esses influentes lá do Flamengo, que tem 5, 6 milhões de seguidores, ele achou engraçado a atitude do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Mas ficou nisso, deu risada, mas não disse sim nem não. A torcida do Flamengo, bobear até gostou, sabe? Ela é uma torcida que está em estado de graça. Agora, vocês conseguem imaginar Só Flamengo um ponto, vindo jogar em por favor. Itaquera com... Mais hashtag sobre como a torcida do Corinthians define o Vitor Pereira numa palavra. por Tem favor. gente também interagindo no Instagram, alguns usando termos mais rebuscados, ignóbil, também chamando ele de Judas Iscariotes, enfim, a torcida corintiana não tá nada feliz com o Vitor. Hashtag mesa redonda e uma palavra Bom, defina. Judas Iscariote Vitor até eu Pereira. sei onde está na Bíblia, que é Mas no Novo Testamento. não precisa nem saber, viu, Chicão? Eu sei. Não precisa nem ver na Bíblia. Você vê aí que estava Você no vê aí, Corinthians, foi pra aí lá. o Judas Iscariotes. aí. Você imagina o que vai ser quando o Flamengo vier jogar em Itaquera contra o Corinthians Nossa. e Vitor O Flávio Pereira falou que quer ir no Eu vou lá, eu vou lá. O Flávio falou que vai no jogo. Quando o Figo foi jogar em Barcelona, jogaram até cabeça de porco dentro do campo. Não, verdade. Cortaram, jogaram, só olhar, tem um filme na Netflix, jogaram cabeça de porco, dentre outras coisas, né? Teve que carro blindado. Mas ele falou que já foi até em tanque de guerra, lembra? Não foi, ele falou? Então, ele é corajoso Porque pra vai precisar de caramba. um segundo tanquinho. aí. É que a situação não casa com o discurso, né? Estou triste, nossa, que dor, queria continuar aqui, encontrei uma família, os jogadores, aquela coisa toda. Pois é. Evolúvel. Hashtag mesa E redonda. outra coisa. Tem que, Roger Guedes, parabéns. Fagner, eu te amo, Fagner. Você tá pedindo Eu desculpa te pra um amo, monte de Fagner. gente aí. Pô, parabéns, Chicão. Você tá pedindo desculpa pros caras aí. Mas é lógico, Vocês todo vão mundo lembrar da criticou, história do todo William mundo deu pau também, nos caras. Que né? vazou a E história olha de aí. que o William nunca estava à disposição, olha como a verdade vem surgindo aí. É verdade, né? Lembra aquela história? Agora é O próprio gozado. Renato Augusto. O próprio Renato Augusto não foi pra seleção porque ficou esse negócio de pôr ele no banco. Aí, não, precisa. Aí, o próprio Renato Augusto. Não, e o Michael, Aí, ó. que estourou por causa de, sabe, que estava sem ritmo de jogo. Quer dizer, e o Paulinho, que se machucou daquele jeito que se machucou. Mas ele tem. Não, eu Sabe acho que o tem, que pô. acontece, Fabito? Além do Ele treinador, treinava que nem um louco, queria que todo mundo treinasse. além do tivesse Vitor intensidade. Pereira ser ruim, o entorno dele é pior. Porque vem com um treinador de goleiro, preparador físico, isso faz muita diferença. Parece que eram 5 pessoas da comissão técnica dele. Parece que 2 não virão pro Flamengo. Porque não querem, né? Não sei por quê, mas eles não virão. Deixa eu passar mais. O Flamengo e Vitor Pereira já avançaram em praticamente todos os pontos da negociação e tratam como iminente o acerto de um contrato válido até o fim de 2023. Clube e treinador já alinharam questões financeiras, projeto e se cercam de cuidados jurídicos para evitar conflitos com o Corinthians. Explica-se, o português ainda tem contrato em vigor até 31 de dezembro.
De férias no Brasil, Vitor Pereira aproveita o tempo também para definir questões pessoais da permanência no Brasil e montagem da comissão técnica. O montante de 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões por ano, contempla toda a equipe técnica e fica a cargo do treinador eleger os profissionais, com o mínimo de 4 impostos pelo clube. Alguns dos profissionais que estiveram com ele no timão não querem seguir no país. Não está descartada a possibilidade de ambos postergarem a oficialização do acerto como forma de proteção pela reação do Corinthians. O clube paulista se sentiu traído e extremamente incomodado com a condução do caso por VP, que se despediu ao término do Brasileirão, alegando problemas familiares para voltar para Portugal. O Flamengo inicia sua pré-temporada apenas no dia 26 de dezembro, por isso não há pressa. As conversas com o Flamengo tiveram início há pouco mais de uma semana, através de intermediário com auxílio do grupo Bertolucci. Com o avanço, dirigentes rubro-negros foram a um resort na Bahia se reunir pessoalmente com o português. Antes de VP, Marcos Braz fez contato direto com Jorge Jesus para saber a viabilidade de um retorno. O mister foi receptivo à ideia, mas pediu que o clube esperasse até o fim da temporada europeia, quando acaba seu contrato com o Fenerbahçe para avançar. Possibilidade descartada de imediato. Paralelamente a isso, as conversas com Dorival Júnior ficaram em stand-by, desde a semana final do Brasileirão. Na ocasião, a festa pelas despedidas de Diego e Diego Alves, além do desfile em carro aberto, ficaram no centro das atenções da diretoria. Em seguida, a negociação por Gerson surgiu como emergencial e prioridade. Dorival Júnior se posicionou em rede social na sexta-feira e disse que foi uma decisão da diretoria do Flamengo mudar de comando. Internamente, o clube entende que não houve consenso financeiro para um acerto mais rápido, o que abriu o leque para uma troca de comando. Clube e treinador já tinham alinhado tempo de contrato, 1 ano, e condições para rescisão, mas o acerto final ficou pendente. Depois de Jorge Jesus e Paulo Souza, a tendência é que o sotaque de Portugal volte a ditar os rumos do ninho do urubu. Ao que tudo indica, é questão de tempo.